Olá, vocês estão assistindo a um vídeo-aula do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Trabalhamos para disponibilizar os ensinamentos dos mestres ascensos para toda a humanidade. Hoje nós vamos estudar a ordem cronológica das escolas esotéricas criadas pelos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. A revelação progressiva de Deus exigiu a divulgação dos ensinamentos em diferentes épocas e através de diferentes mensageiros. Infelizmente, a paixão humana cedeu lugar para a disputa entre os dirigentes dessas escolas, assim como ocorreu nas religiões. Como se não bastasse isso, existem ainda outras escolas criadas para desinformar, trazendo falsos ensinamentos como se fossem dos amados mestres. Grande Fraternidade Branca 2. Os êxitos e as dificuldades dos mensageiros nas escolas dos mestres ascensos. Este trabalho tem o objetivo de aumentar o conhecimento sobre as raízes históricas comuns entre as escolas de mistério posteriores à Rosa Cruz. Uma pesquisa que toma como base as idas e vindas dos mensageiros e suas interações com as organizações fundadas para trazer as mensagens dos mestres ascensos para a humanidade. Como podemos ver, estudando a nossa aula número 1 sobre o que é a Grande Fraternidade Branca, os mestres ascensos foram responsáveis pela criação de várias escolas esotéricas e também das 8 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o confucionismo, o islamismo, o taoísmo e o zoroastrismo. Com a criação da escola teosófica, os mestres ascensos iniciaram uma nova estrutura de ensino, uma sequência de escolas criadas a partir do apoio de mensageiros, profetas da Palavra de Deus. Depois da escola teosófica, vieram a Agni Yoga, o Movimento Eu Sou, a Ponte para a Liberdade e a Summit Lighthouse. Cada uma dessas escolas tem um papel definitivo e importante para a libertação da humanidade. Cada uma delas representando um quadrante do ciclo do relógio cósmico. Estas escolas são grandes bibliotecas dos ensinamentos esotéricos dos mestres. Este é o caminho para a revelação progressiva de Deus, criado para os filhos e filhas da luz em evolução no planeta Terra. Ao invés de idolatrarmos as escolas e seus mensageiros, precisamos aprender a reverenciar a verdade viva contida nos ensinamentos, procurando estudar para manifestar o ensinamento vivo, agindo no aqui e no agora, assim como Jesus Cristo demonstrou tão bem. Jesus Cristo, Saint Germain, Mahashohan, Gautama Buda, o Senhor Maitreya e o grande diretor divino, entre outros mestres iluminados, tiveram o auxílio terrestre de Madame Blavatsky e dos mestres Mahatmas tibetanos Elmória e Kuthumi, para dar início a este projeto de escolas com mensageiros. Na época, Elmória e Kuthumi ainda estavam encarnados. Mória era, então, um príncipe Rajput, que lutava para levar as antigas verdades espirituais do Oriente para as tradições do Ocidente, pois a doutrina espírita de Allan Kardec já havia mais de 20 anos estava em grande ascensão na Europa. Aqui vale um comentário. Vocês vejam então que com a ascensão do espiritismo na Europa, mostrando o caminho do contato com os mortos do astral, houve então uma dispensação divina para que o Ocidente fosse então ensinado a buscar o contato com os mestres ascensos em um nível etéreo e não astral. Falaremos mais sobre este assunto em futuros vídeos. Os mestres ascensos conseguiram uma dispensação divina para que os ensinamentos dos Mahatmas, os mestres ainda não ascensos do Tibete, fossem revelados ao mundo ocidental, para fazer frente aos ensinamentos de Kardec.
Então, nós temos já disponível em nosso site, para quem quiser se adiantar e não esperar os próximos vídeos, a aula Astral versus Etéreo, Médium versus Mensageiro e Asta Cheran, o Falso São Miguel. São aulas interessantes para que vocês possam compreender mais sobre essa diferença entre comunicação astral e comunicação etérea. Continuando. Elmore e Kuthumi, mesmo depois de ascensos, mantiveram-se trabalhando para que os filhos da luz tivessem acesso fácil aos ensinamentos, livres para estudar e poder colocar em prática a verdade espiritual para a libertação de suas almas. De acordo com eles, o Espiritismo, seja de Kardec ou de outra linha, leva a meias verdades e ilusões. A grande questão que fica, depois que os mensageiros trouxeram a mensagem através dessas escolas e que não estão mais participando de seus quadros de comando, é a seguinte: estarão os atuais responsáveis por estas escolas dando continuidade ao trabalho dos mensageiros? Será que as mensagens estão sendo disponibilizadas ao grande público como idealizaram os mestres ascensos? Estarão os filhos de Deus aproveitando, estudando e colocando em prática a oportunidade que ainda está à disposição de todos? Os estudantes dos ensinamentos dos mestres ascensos precisam aprender a não idolatrar as instituições, seus mensageiros ou os dirigentes atuais. Todas estas escolas contêm ensinamentos sagrados e podemos estudá-las sem pertencermos a nenhuma delas exclusivamente. Podemos nos filiar a qualquer uma destas escolas, mas não podemos permitir que nenhuma delas nos impeça de estudar as outras. O ensinamento é a mensagem. Esta foi a razão para a criação destas escolas e do preparo de mensageiros da palavra sagrada. É triste ver que, nos bastidores, alunos, professores e dirigentes das escolas disputam entre si a posição de escola única da Grande Fraternidade Branca, quando, na realidade, todas foram criadas pelos mesmos mestres ascensos e com um só objetivo: levar o conhecimento a todos os seres humanos que estejam preparados para recebê-los. Subtítulo: As escolas que tiveram mensageiros. Existem hoje muitas falsas escolas que se intitulam da Grande Fraternidade Branca. Muitos falsos mensageiros. Ao invés de nomeá-los, preferimos mostrar aqueles que foram os escolhidos. Fiquem alertas para as falsas escolas que se formaram em centros espíritas e em círculos de ufologia. Estes nada mais fazem do que deturpar os ensinamentos e afastar os seus seguidores das verdadeiras escolas dos mestres ascensos. O ensinamento da Grande Fraternidade Branca, iniciado por Elmore e Kuthumi para ajudar a humanidade a encontrar o caminho da ascensão, tem uma sequência lógica, completa e segura, nas escolas que vão de Blavatsky a Elizabeth Clare Prophet. Estas escolas trazem aquilo que os mestres ensinam como sendo a revelação progressiva de Deus. Quando os alunos aprendem e colocam em prática o ensinamento que foi liberado, então uma nova série de ensinamentos é autorizada pela hierarquia. A hierarquia é outra grande diferença que existe entre Espiritismo e a Grande Fraternidade Branca. Quando estudamos os ensinamentos dos mestres ascensos, compreendemos que existe uma hierarquia superior de luz. Vamos então conhecer estas escolas. A Escola Teosófica, iniciada com Madame Blavatsky. A Agni Yoga, com Nicholas e Helena Roerich. O Movimento Eu Sou, com Guy e Edna Ballard. A Ponte para a Liberdade, com Geraldine Inocente. E a The Summit Lighthouse, com Mark e Elizabeth Clare Prophet. Nós desejamos que este trabalho possa ajudar vocês a entender mais sobre a unidade necessária para atingirmos a vitória da divulgação destes ensinamentos para o mundo. Este trabalho está subdividido em 3 partes principais: as escolas e seus mensageiros, a ordem cronológica para cada escola,
e observações sobre as crises nas associações. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz não faz parte deste estudo sobre as escolas que tiveram mensageiros, mas trazemos algumas informações para seu conhecimento. A Ordem Rosa Cruz, a MORC, é conhecida internacionalmente por seu título tradicional, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, do latim Rosae Crucis, significando cruz rosada. A cruz, simbolicamente, representa o corpo humano e a rosa representa a alma do indivíduo expandindo sua consciência. A linhagem do movimento Rosa Cruz pode ser traçada desde o início nas escolas de mistério do Egito Antigo, quando foi então fundada pelo faraó Tutmoses III, entre 1500 a 1477 a.C., e mais particularmente por seu neto Amenhotep IV, também conhecido como Akhenaton. Cronologicamente, o primeiro manifesto público foi na Alemanha, entre 1607 e 1616. Em 1693, os Rosacruzes foram para a América do Norte e tiveram participação efetiva na fundação dos Estados Unidos. Em 1915, o Dr. H. Spencer Lewis formou o primeiro Conselho Supremo da Ordem em Nova York, atualmente com sede em São José, na Califórnia, Estados Unidos. A Ordem Rosa Cruz só veio em 1956 para o Brasil, onde estabeleceu-se no Rio de Janeiro, e em 1960 a sede foi transferida para Curitiba, onde foi construído um grande e lindo templo. A Rosa Cruz não é conhecida por mensagens dos mestres ascensos via mensageiros, mas sim pelos antigos ensinamentos que transmite, razão pela qual está fora deste estudo. Além do que, não faz parte da sequência de escolas impulsionadas pelos mestres Elmória e Kuthumi. As escolas e seus mensageiros. A Sociedade Teosófica, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky e o coronel Henry Steele Olcott fundaram a Sociedade Teosófica sob a direção de Elmória, em 7 de setembro de 1875, na cidade de Nova York. A origem da palavra teosofia é grega e significa sabedoria divina. O discurso inaugural foi realizado pelo presidente fundador Olcott, em 17 de novembro, data que é considerada oficial da fundação desta organização. Em 1879, transferiram a sede para Bombaim, na Índia, e em 1882 para Adyar, Madras, atualmente Chennai, no sul da Índia, onde permanece até hoje. Seu crescimento foi forte até a separação de Krishnamurti, quando perdeu muitos de seus membros, a partir de 1929. Em setembro e outubro de 1880, Blavatsky visitou A.P. Sinnett em Simla, no norte da Índia. O sério interesse de Sinnett nos ensinamentos teosóficos de Madame Blavatsky e do trabalho da Sociedade Teosófica levou a Sra. Blavatsky a estabelecer um contato por correspondência entre Sinnett e os dois adeptos, mestres na época ainda não ascensos, que foram patrocinadores da sociedade, Kuthumi e Moria. A partir desta correspondência, Sinnett escreveu O Mundo Oculto, em 1881, e Budismo Esotérico, em 1883, sendo que ambos tiveram uma enorme influência na geração do interesse público na teosofia. As respostas e explicações dadas pelos Mahatmas às perguntas feitas por Sinnett estão incorporadas em suas cartas de 1880 a 1885, publicadas em Londres em 1923, como As Cartas dos Mahatmas, The Mahatma Letters, para Sinnett. Os Mahatmas também se correspondiam com o número de outras pessoas durante os primeiros anos da Sociedade Teosófica. Muitas dessas cartas foram publicadas em 2 volumes intitulados
Cartas dos Mestres de Sabedoria, Série 1 e Série 2. O programa original da Sociedade Teosófica, emitido por Blavatsky em 1886, tinha como objetivo o seguinte: número 1. A fraternidade universal. 2. Nenhuma distinção poderá ser feita por qualquer membro entre raças, credos e posições sociais, devendo cada um ser retratado de acordo com seus méritos pessoais. 3. Estudar as filosofias do Oriente, especialmente as da Índia, apresentando-as gradualmente ao público em vários trabalhos que interpretarão as religiões esotéricas à luz dos ensinamentos esotéricos. 4. Oposição ao materialismo e ao dogmatismo teológico de todas as formas possíveis, demonstrando a existência de forças na natureza desconhecidas da ciência e a presença de poderes psíquicos e espirituais no homem. A missão da Sociedade Teosófica era preparar o mundo para a vinda de um grande professor espiritual esperado no último quarto do século XX, ou seja, entre 1975 e 2000. O texto escrito por Blavatsky diz, abre aspas, se a tentativa presente na forma de nossa sociedade prosperar melhor que seus predecessores fizeram, então existirá como uma organização viva e saudável quando chegar ao século XX. A condição geral das mentes dos homens e seus corações serão melhores e eles terão sido purificados pela expansão dos ensinamentos. E, como disse, seus preconceitos e ilusões dogmáticas terão sido, até certo ponto, finalmente retirados. Não somente isso, mas, além do mais, uma grande literatura estará acessível e pronta nas mãos dos homens. O próximo impulso encontrará um numeroso corpo unido de pessoas prontos para receber o novo portador da tocha da verdade. Ele encontrará as mentes dos homens preparadas para a sua mensagem, uma linguagem pronta para ele vestir as novas verdades que trará. Ele terá uma organização esperando sua chegada, que retirará os obstáculos materiais meramente mecânicos e dificuldades de seu caminho. Pense o quanto alguém que recebe tamanha oportunidade poderá realizar. Meça-o por comparação com o que a Sociedade Teosófica alcançou nos últimos 14 anos, sem qualquer uma dessas vantagens e cercado por anfitriões de obstáculos que não impedirão o novo líder. Considere tudo isso e então conte-me se sou otimista demais quando digo que se a Sociedade de Teosofia sobreviver para viver a verdade da sua missão, de seus impulsos originais pelo longo de 100 anos, contem-me, eu digo, se estou exagerando em afirmar que esta Terra será um céu no século XXI em comparação com o que é agora. Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia, 1889. Aqui eu quero fazer um comentário. Na minha opinião, a data aqui é um pouquinho anterior, foi quando Elizabeth, então, encontrou, vocês vão ver logo na frente, Mark Prophet fez a passagem em 1973, Elizabeth, então, assumiu a liderança da The Summit Lighthouse. E o que ela trouxe de ensinamentos é algo fabuloso, é uma quantidade imensa, uma pena que a quantidade de livros disponíveis para nós em português é muito pequena. Aqueles que leem inglês devem buscar comprar os livros eletrônicos da Summit para poder estudar profundamente tudo o que ela trouxe para nós. Eu entendo que o grande instrutor, que ela não chama de mensageiro, ela chama de instrutor, e nós podemos entender Elizabeth não só como mensageira, mas como a grande instrutora que era então prevista para o último quarto do século XX. Ela veio, fez um trabalho lindo e maravilhoso, perfeito, de grande valor. Aproveitem os ensinamentos entregues por Elizabeth Clare Prophet, mais ainda do que todas essas outras escolas. Continuando com o texto, a Sociedade Teosófica só veio para o Brasil em 1910. A fundação aconteceu em 17 de novembro de 1919.
no Rio de Janeiro, por iniciativa de Raimundo Pinto Seidel. Atualmente possui lojas e grupos de estudo em diversas cidades do Brasil, estando a sede da seção nacional na cidade de Brasília. Os mensageiros e os dirigentes da Escola Teosófica foram Helena Petrovna Blavatsky, que foi sucedida por N. Besant. William Q. Judge saiu para criar sua própria organização. Anne Besant foi sucedida por Charles Leadbeater. Rudolf Steiner saiu da organização nesta época. Charles Leadbeater foi sucedido por Krishnamurti, que seguiu independente. Krishnamurti, tecnicamente falando, não era um mensageiro dentro da Sociedade Teosófica, mas dentro da sua própria organização, a Ordem da Estrela. Cyril Scott, David Andreas, Gina Rapadasa e Geoffrey Hodgson todos seguiram de forma privada e sem criar novas escolas. Entre outros ensinamentos que os mestres ascensos trouxeram ao mundo através desta escola estão a existência de elevados tutores espirituais, os grandes adeptos, mestres ascensos, e os adeptos, mestres ainda não ascensos, homens perfeitos, divinizados, e o conhecimento de que todos podem e devem buscar atingir este grau de elevação. A explicação sobre os Elohim e a criação do mundo. O estudo profundo sobre um mundo invisível de anjos e elementais. A importância do hinduísmo e do budismo e a existência do karma. O Ocidente era cego para os ensinamentos do Oriente. Este foi um primeiro passo nesta direção. Ensinou os perigos do espiritismo e da comunicação com os mortos. A escola teosófica fez frente aos ensinamentos de Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, ao contrário dos espíritas norte-americanos e ingleses, ensinou a reencarnação. Embora elogiando a moralidade do seu sistema, Blavatsky não concordava com vários pontos ensinados por Kardec, tais como a rapidez de reencarnações, a liberdade do espírito desencarnado na escolha do seu próximo nascimento e a existência de anjos da guarda da forma explicada por ele. A existência dos 7 corpos do homem. O primeiro, o mundo divino. O segundo, o monádico. O terceiro, o mundo espiritual. O quarto, o mundo intuicional. O quinto, o mundo mental. O sexto, o mundo emocional ou astral. E o sétimo, o mundo físico. Entre parênteses, ao lado, vocês veem a maneira como nós chamamos hoje, da evolução de Blavatsky a Elizabeth Klaproth. Sétimo, Sanat Kumara na teosofia. O conceito de Sanat Kumara como o Senhor que rege a Terra foi promulgado pelo teósofo Charles Leadbeater. Ele alegou que Sanat Kumara foi o rei do mundo e o líder do misterioso grupo de Mahatmas que havia revelado os princípios da teosofia para H.P. Blavatsky. A Sociedade Agni Yoga foi fundada em 1920 em Nova York, Estados Unidos, por Nicholas e Helena Roerich. A expressão Agni Yoga vem do sânscrito Agni, fogo, e Yoga, ou Yoga, como alguns gostam de falar, união. Do latim jungare, unir-se, união divina, a união do homem com Deus através do fogo sagrado. Inspirados pelas tradições védicas, assim como pelo budismo e também por escritos de Blavatsky na escola teosófica, os Roerich publicaram a série de livros Agni Yoga, com conteúdo inspirado pelos Mahatmas e mestres ascensos da grande fraternidade branca. Os Roerich associaram-se à Sociedade Teosófica em Londres em 1920, mas distanciaram-se devido ao grave conflito sobre Anne Besant e Krishnamurti. Já em 1920, Nicholas Roerich recebia mensagens do mestre Elmore, neste momento já um mestre ascenso. Alunos faziam perguntas e Nicholas escrevia as respostas dos mestres.
Algumas dessas mensagens eram apenas para os Roerish, separadamente, para a compilação de livros que hoje estão à disposição para estudos. Os ensinamentos da Agni Yoga estão no Brasil sem uma representação oficial, mas na forma de livros traduzidos para o português e de alguns professores individuais. Os mensageiros e os dirigentes da Agni Yoga foram Nicholas Roerich e Helena Roerich. Entre outros ensinamentos, os mestres trouxeram ao mundo através desta escola as mensagens dos mestres através da escrita do mensageiro, diferindo da psicografia que ocorre no Espiritismo. O mensageiro não tem o corpo tomado. A Agni Yoga, a yoga dos mestres ascensos. Ao contrário de muitas escolas de yoga criadas anteriormente, a Agni Yoga não é um caminho de disciplinas físicas, meditação ou ascetismo, mas sim de prática na vida cotidiana. É o yoga da energia ígnea, da consciência, da responsabilidade, do pensamento dirigido, do foco. Ela ensina que a evolução da consciência planetária é uma necessidade premente e que, através da luta individual, é uma aspiração atingível para a humanidade. Afirma a existência de uma hierarquia de luz atuando na Terra e o centro do coração como sendo o elo de contato com esta hierarquia e, inclusive, com outros mundos distantes no cosmos. Apesar de não ser sistematizada em um sentido comum, a Agni Yoga é um ensinamento que ajuda o aluno a descobrir um ideal moral e espiritual mais elevado pelo qual possa aprender a governar a sua vida e assim contribuir para o bem comum de todos. Por esta razão, a Agni Yoga tem sido chamada de ética viva. O movimento Eu Sou, ou o movimento I Am, conhecido no Brasil como Movimento Eu Sou, foi fundado em Chicago, Estados Unidos, no início dos anos 30, pelo Sr. e Sra. Ballard, hoje mestres ascensos Godfrey e Lotus. Foi em agosto de 1930 que o mestre ascenso Saint Germain contatou Guy Ballard aos pés do Monte Shasta, na Califórnia, e explicou a ele certos aspectos da lei cósmica e da história da humanidade. Esta bela experiência foi registrada no livro Mistérios Desvelados, e este foi o prenúncio da nova Idade de Ouro. Sob uma nova dispensação dada a Saint Germain, os mestres ascensos puderam trazer livremente para a humanidade ensinamentos que só eram conhecidos por mestres em tempos sagrados. Depois das experiências no Monte Shasta, Guy Ballard recebeu cerca de 1000 mensagens que foram publicados através da revista mensal Voice of the I Am, a voz do Eu Sou. O movimento Eu Sou cresceu até a morte dos Ballard. Não se sabe ao certo a quantidade de membros da época. O movimento Eu Sou possui santuários em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não há divulgação dos ensinamentos em português, embora a Ponte para a Liberdade do Brasil tenha traduzido alguns de seus livros, entre eles Mistérios Desvelados, A Presença Mágica e O Discurso do Eu Sou. Este último foi traduzido em português com o título de O Livro de Ouro de Saint Germain. Os mensageiros ou dirigentes do movimento Eu Sou foram Guy Ballard, que foi sucedido por Edna Ballard, e Edna Ballard, que não foi sucedida por ninguém. Geraldine Inocente e Francis Ecke não foram dirigentes nem mensageiros nesta escola, mas saíram do movimento Eu Sou para criar sua própria organização, a Ponte para a Liberdade. Entre outros ensinamentos, os mestres trouxeram ao mundo através desta escola. Número 1. Mensagens dos mestres ascensos e da hierarquia cósmica. Elas ocorriam através da fala do mensageiro. Diferindo da incorporação que ocorre no Espiritismo, o mensageiro não tem o corpo tomado. O mestre ascenso fala através do corpo mental do mensageiro. O mensageiro é escolhido e chamado a servir.
Não é como no Espiritismo, onde o médium invoca o espírito para se manifestar. Número 2. A existência e a imagem gráfica da presença Eu Sou individualizada para cada filho e filha de Deus. A presença de Deus individualizada. 3. A chama violeta, transmutadora do karma, e como invocá-la em utilização prática de afirmações e decretos. 4. O termo mestre ascenso e mensageiro dos mestres foi introduzido pela primeira vez em 1934 com a publicação de Mistérios Desvelados por Guy Ballard no movimento Eu Sou. 5. O uso do nome criativo de Deus, Eu Sou, em decretos e invocações. 6. A ascensão na luz, conquistando a libertação da roda viva de reencarnações. E 7. O início dos ensinamentos sobre os raios secretos. 2 raios. Aqui, fazendo um comentário, no item 6, a ascensão na luz. A ascensão na luz da forma como foi explicada pela Grande Fraternidade Branca, que difere do que já havia sido ensinado antes, que é a libertação da roda viva de encarnações. Essa libertação das reencarnações foi ensinada por Gautama Buda no budismo, já milênios antes. Agora, não da forma como ela é ensinada, mostrando o caminho para onde aquele indivíduo que consegue se libertar das reencarnações, ele atinge a ascensão na luz. Essa explicação da ascensão na luz, então, veio através desta escola. Ponte para a liberdade. A lei de conservação de energia aplica-se também aos mestres ascensos. A grande quantidade de energia liberada por eles precisaria ter sido retornada pela humanidade à fonte suprema. Como os dirigentes do movimento Eu Sou deixaram de publicar os ditados originais, novos estudantes ficaram impossibilitados de acessar este maravilhoso material e os mestres tiveram de buscar um outro caminho para trazer suas mensagens. Assim, a Grande Fraternidade Branca recebeu uma nova dispensação e, em 1944, os mestres ascensos começaram a treinar Geraldine Inocente como sua nova mensageira. Geraldine só realizou seu primeiro ditado em 17 de julho de 1951, trazendo uma mensagem da amada Mestra Vesta, quando a ponte foi então fundada em Long Island, Estados Unidos. Em um ditado de Godfrey, dado ao mensageiro Mark Prophet em dezembro de 1958, o mestre disse que o movimento Eu Sou foi a manifestação da chama do poder divino, e a ponte para a liberdade foi uma manifestação da chama da sabedoria divina para o mundo. Geraldine Inocente fez sua passagem sem ascensionar, em 1961, após uma overdose do medicamento que ela estava tomando para a sua saúde. Infelizmente, depois de sua passagem, os mesmos erros anteriores foram repetidos. Outra vez, as mensagens dos mestres não acharam uma possível distribuição em larga escala. Somente 10% do material original foi publicado pelos sucessores dirigentes da ponte. Apenas anos mais tarde, quando Annette Schroeder fundou a Fundação dos Ensinamentos dos Mestres Ascensos, as publicações da ponte encontraram o rumo certo. No início dos anos 70, vieram às mãos da senhora Sylvania Rhodes Dietrich, no Brasil, de maneira inteiramente casual, uns livretos contendo ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca, editados pela Ponte da Liberdade e em inglês. Encantada com o valor daquelas mensagens, ela resolveu escrever àquele movimento nos Estados Unidos e pedir autorização para publicá-las em Porto Alegre. A autorização foi-lhe concedida e assim surgiram os primeiros livros. Mais tarde, voltou a solicitar licença e foi autorizada a realizar os cerimoniais recomendados e a registrar o movimento no Brasil. Os mensageiros e ou dirigentes da ponte foram Geraldine Inocente, que foi sucedida por Lucy Littlejohn, Mark Prophet e Francis Eck, que saíram para criar sua própria organização,
e A.D. Luke seguiu independente. Lucy Littlejohn foi sucedida por um grupo de canalização. Peter Lewis saiu para criar sua própria organização. Annette Schroeder fundou a Fundação dos Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Entre outros ensinamentos que os mestres trouxeram ao mundo através desta escola estão 1. Apelos e chamados, e 2. Maior compreensão sobre os anjos e os Elohim, e sobre os chakras e sua utilização. A Summit Lighthouse. A Summit Lighthouse foi fundada em 7 de agosto de 1958, em Washington, D.C., por Mark L. Prophet, sob o patrocínio do mestre Ascenso Moria. Mark L. Prophet nasceu em 1918 e fez sua passagem em 1973. Ele foi um místico, um mensageiro dos mestres ascensos e casado com Elizabeth Clare Prophet. Quando Mark tinha 17 anos, ele foi contatado pelo mestre Ascenso Moria. Devido à sua educação cristã fundamentalista, Mark mandou o mestre embora. Anos mais tarde, Mark decidiu seguir Moria e o mestre retomou seu contato com ele. Entre 1952 e 1958, Mark compilou uma série de cartas de Moria, chamadas Notas do Ashram. Essas cartas contêm profundo ensinamento e uma série de rituais concebidos para ajudar as pessoas a elevar sua consciência e reduzir o sofrimento no mundo. Mark Prophet trabalhou incansavelmente para publicar os ensinamentos dos mestres ascensos e colocar o alicerce para a continuação do trabalho por sua esposa. Juntos publicaram mais de 75 livros e iniciaram, em 1960, conferências trimestrais para passar mensagens dos mestres ascensos e para explicar seus ensinamentos. Entre 1958 e 1973, Mark L. Prophet deu mais de 1000 ditados de vários mestres ascensos, arcanjos e outros seres espirituais adiantados. Após a transição de Mark, Elizabeth Clare Prophet assumiu a liderança da Summit Lighthouse e atuou como mensageira, escritora, palestrante e líder espiritual. A vasta obra que ela produziu inclui mais de 2.600 mensagens dos mestres para a humanidade. Ela proferiu palestras por todos os Estados Unidos e em 28 países, tendo falado em 150 cidades e 6 continentes. Alguns de seus tópicos preferidos eram a evolução da alma, anjos, chamas gêmeas e almas companheiras, profecia, psicologia espiritual, karma e reencarnação e técnicas que visam equilibrar o karma, especialmente utilizando-se de uma energia espiritual conhecida como chama violeta. A Summit Lighthouse foi criada com o propósito de publicar e distribuir os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca. Mark L. Prophet, Francis K. Eckhey e Crystal F. Anderson foram os primeiros a formar a diretoria da Summit, que cresceu muito até o ciclo dos abrigos nucleares, quando perdeu muitos de seus membros. A Summit no Brasil teve seu início em 1986, por iniciativa de Maria Lúcia de Andrade Vieira, que após concluir a Summit University na Califórnia, Estados Unidos, montou um pequeno grupo de estudos no Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 87, Maria Lúcia iniciou uma turnê para expandir os ensinamentos da Summit em muitos estados do Brasil, começando por 2 palestras em São Lourenço, Minas Gerais, e culminando com a criação do grupo de Salvador, na Bahia, que ficou sob a direção da guardiã da chama, Sônia Soares. Ainda em 1987, Maria Lúcia contatou Carlos Maurício Prado, seu colega de classe da Summit University, que se encontrava divulgando a Summit em Portugal. Ela financiou a edição do livro A Ciência da Palavra Falada, que havia sido traduzido por Carlos. Este foi o primeiro livro da Summit a ser vendido no Brasil. Maria Lúcia contatou Maria Cristina Araújo neste mesmo ano, residente em Malibu, nos Estados Unidos,
e providenciou a vinda de 1000 livros A Alquimia de Saint-Germain, em português, e distribuiu pelas livrarias do Brasil, para a divulgação da Summit e expansão dos ensinamentos no Brasil. Em 1988, Carlos Maurício veio para o Brasil como representante oficial de Elizabeth Clare Prophet e com a missão de registrar a Summit no Brasil, oficialmente. Maria Lúcia continuou divulgando a Summit e apoiando a missão de Carlos Maurício, organizando para ele e acompanhando-o pessoalmente em uma turnê a vários estados do Brasil. Ela financiou ainda a edição de um terceiro livro da Summit, em português, Estudos da Aura Humana. Maurício registrou a organização em Brasília em 15 de janeiro de 1990. A partir de 1995, Maria Lúcia passou a expandir os ensinamentos dos mestres através de programas na Rádio Educativa do Paraná, Rádio Clube Paranaense e Rádio Mundial de São Paulo, acumulando durante os anos de 1999 e 2000 um cargo de diretoria na Summit Lighthouse em São Paulo. Em 2001, afastou-se da diretoria da Summit para trabalhar diretamente com Paulo Rodrigues Simões, no projeto de expansão dos ensinamentos das escolas de mistério pela internet, com o site grandefraternidadebranca.com.br, buscando unir os ensinamentos das escolas dos mestres ascensos, desde Blavatsky até Elizabeth Prophet, em um só lugar, o grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, a Grande Fraternidade Branca na internet. Os mensageiros e os dirigentes da Summit foram Mark Prophet, que foi sucedido por Elizabeth Clare Prophet, e Elizabeth Clare Prophet, que não foi sucedida por ninguém. Entre outros ensinamentos, os mestres trouxeram ao mundo, através desta escola, 1. Os decretos dinâmicos. 2. Os raios secretos e o pedido de julgamento. 3. O ciclo do relógio cósmico e os ensinamentos de como ministrar os 7 raios para a humanidade. 4. A dispensação de podermos conquistar a ascensão com apenas 51% do karma consumido. 5. A informação de que esta é a última escola antes da nova era, presidida por Saint-Germain, e que a continuação destes ensinamentos deve vir pela compreensão dos alunos chelas da Grande Fraternidade Branca que irão ensinar em todas as partes do mundo. 6. Esta escola trouxe uma infinidade de novos ensinamentos e dispensações cósmicas, fechando com chave de ouro o ciclo das escolas da Grande Fraternidade Branca, iniciadas por Moria e Kuthumi na escola teosófica. A ordem cronológica para cada escola. A Sociedade Teosófica, 1851. Moria Khan contatou Helena Petrovna Blavatsky. 1851 a 1873. A partir de 1851, foram 23 anos de preparação, onde Blavatsky passou a ser uma fiel discípula de Moria, obedecendo-lhe inteiramente. Sob a orientação do mestre, aprendeu a controlar e dirigir as forças a que estava submetida em razão de sua natureza excepcional. Essa orientação conduziu-a através de várias e extraordinárias experiências nos domínios da magia e do ocultismo. Aprendeu a receber mensagens dos mestres e a transmiti-las aos seus destinatários, e a enfrentar valentemente todos os riscos e incompreensões de seus caminhos. Viajou o mundo inteiro e, passando muitos anos nas regiões do Himalaia, onde estudou em mosteiros os ensinamentos de alguns dos mestres mais esclarecidos e espirituais do passado. Estudou a vida e as leis dos mundos ocultos, assim como as regras que devem ser cumpridas para o acesso a eles. 1874. Blavatsky encontra Henry Steele Olcott. 1875. Blavatsky, Henry Steele Olcott e William Quan Judge fundaram a Sociedade Teosófica. Blavatsky foi investida pelos mestres com a responsabilidade de atuar como instrutora, apresentando ao mundo a doutrina secreta dos mestres ascensos. Ao coronel Olcott
foi delegada a incumbência de organizar a sociedade, o que ele fez com notável eficiência. 1877. Para ilustrar suas afirmações, Blavatsky publicou seu primeiro livro, Isis sem Véu, uma obra ditada a ela pelos mestres. Neste livro, ela lançou o peso da evidência colhida em todas as escrituras do mundo e em outros anais contra a ortodoxia religiosa, o materialismo científico e a fé cega, o ceticismo e a ignorância. Foi recebida com agravos e injúrias, mas não deixou de impressionar e esclarecer o pensamento mundial. Entre 1878 e 79, o coronel Olcott e a senhora Blavatsky partiram para a Índia e William Judge ficou dirigindo a seção americana da Sociedade Teosófica. Em Bombaim, construíram os primeiros e sólidos alicerces do seu trabalho e a sociedade expandiu-se rapidamente de país em país. 1882. Annie Besant se converte na Sociedade Teosófica. Pouco mais tarde, entre 1882 e 87, Charles Leadbeater se correspondia com o então ainda não ascenso e ainda encarnado Mestre Kuthumi e se converte na Teosofia. 1887 a 91. Foram talvez os anos mais produtivos de Blavatsky, quando pôde terminar de escrever o livro A Doutrina Secreta e iniciar mais dois importantes trabalhos, A Voz do Silêncio e As Chaves da Teosofia. Passou este tempo entre Londres e Paris. 1891. Blavatsky faz sua transição no dia 8 de maio, na cidade de Londres. 1891. Annie Besant, William Judge e Olcott dirigem a Sociedade Teosófica. 1895. William Judge diverge das ideias de Annie Besant e Olcott, separando-se da seção americana da Sociedade Teosófica, fundando sua própria escola. 1898. Ascensão de Omoaria Khan. 1905. Foi estabelecida legalmente a sede internacional da Sociedade Teosófica, no bairro de Adyar, na cidade de Chennai, antiga Madras, estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, onde permanece até hoje. 1906. Charles Leadbeater renuncia à Sociedade Teosófica. 1907. Olcott fez sua transição. 1907. Annie Besant é líder incontestável da Sociedade Teosófica. 1908. Annie Besant reintegra Leadbeater na organização. Muitos membros então renunciam. 1909. Leadbeater descobre Krishnamurti, filho de Jiddu Narayana, que era secretário assistente da Sociedade Teosófica na época. Impressionado com a capacidade de aprendizado espiritual demonstrada pelo pequeno Krishnamurti, Leadbeater passa a educá-lo para ser um dos grandes instrutores do mundo. 1911. Criada a fundação da Ordem Internacional da Estrela do Oriente, que tinha como objetivo reunir aqueles que acreditavam na posição de Krishnamurti como instrutor do mundo. 1913. Rudolf Steiner teve grandes divergências com Annie Besant e separou-se da Sociedade Teosófica, criando a Sociedade Antroposófica, que foi acompanhado por um grande número de membros da seção alemã da Sociedade Teosófica. 1910. Annie Besant dedica seu tempo e energia para a independência da Índia. Leadbeater torna-se cada vez mais um mensageiro dos mestres para a Sociedade Teosófica. 1923. Steiner faz sua transição. 1925. Krishnamurti recebe o manto de Maitreya. 1929. Krishnamurti dissolve a Ordem da Estrela, repudiando a posição de guru. 1933. Annie Besant fez sua transição. 1934. Leadbeater fez sua transição. 1986. Krishnamurti fez sua transição. Em 1971, Grace F. Noth passou a dirigir a Sociedade Teosófica Norte-Americana. Com a chegada da internet,
ela ordenou a liberação de muitos materiais de ensino e livros para serem acessados livremente na internet, sem custo algum. Ela encorajava também o respeito mútuo e a cooperação entre todas as organizações teosóficas. Grace assumiu uma postura que deveria ser seguida por todos os dirigentes da Escola dos Mestres Ascensos e é hoje um exemplo a ser seguido por todas as escolas. A Sociedade Agni Yoga. Durante os anos 20 e 30, o mestre Ascension Moria trabalhou na fundação da Agni Yoga com Nicholas e Helena Roerich, que apresentaram os seus escritos em diversas obras publicadas. A Agni Yoga é outro exemplo a ser seguido, onde todas as suas obras estão disponíveis gratuitamente na internet. O movimento Eu Sou. 1930, Saint-Germain contata Guy Ballard. 1934, começa o movimento Eu Sou. 1939, Guy Ballard ascensiona. 1940, Edna Ballard é acusada de fraude de correio. Depois de quase 10 anos de lutas judiciais, ela foi inocentada de todas as acusações. 1944, Edna começa a ditar as mensagens dos mestres. 1952, Geraldine Inocente e Francis Ecke separam-se do movimento Eu Sou para montar sua própria organização, a Ponte para a Liberdade. 1971, Edna faz sua ascensão. 1973, Donald Ballard fez sua passagem. A Ponte para a Liberdade. 1944, El Morya e Mahashohan começam a contatar Geraldine Inocente. 1951, Geraldine Inocente e Francis Ecke fundam a Ponte para a Liberdade. 1952, sai a primeira edição do jornal Ponte para a Liberdade. 1958, os membros da Ponte, Mark L. Prophet e Francis Ecke, deixam a Ponte para fundar sua própria organização. 1961, Geraldine faz sua transição. Em seu lugar fica Lucy Littlejohn. 1980, o membro da Ponte, Peter Lewis, deixa a Ponte para criar a Fundação para o Aprendizado do Mais Autoconhecimento Espiritual. 1980, Annette Schroeder inicia a Fundação dos Ensinamentos dos Mestres Ascensos, com a missão de publicar os ensinamentos da Ponte para a Liberdade. A Summit Lighthouse. 1952, El Morya contata Mark Prophet. 1958, Mark Prophet e Francis Ecke fundam a Summit Lighthouse of Freedom e lançam as primeiras pérolas de sabedoria. 1959, os membros Francis Ecke e Mark Prophet separam-se e Mark fica com o nome The Summit Lighthouse e Francis fica com o nome Lighthouse of Freedom. 1961, El Morya contata Elizabeth Clare Wolfe e a envia para Mark Prophet para ser treinada como mensageira. 1961, Mark fundou a Fraternidade dos Guardiães da Chama, sob a direção do mestre Ascenso Saint-Germain. 1968, Francis Ecke faz sua transição. 1971, Annette Schroeder separa-se da Summit Lighthouse e volta para a Ponte para a Liberdade. 1971, Mark fundou a Summit University para aqueles que querem estudar os caminhos místicos das diversas religiões e obter um conhecimento mais profundo dos ensinamentos dos mestres ascensos. 1973, em 26 de fevereiro de 1973, Mark fez sua ascensão e foi sucedido por Elizabeth Clare Prophet na liderança da The Summit Lighthouse. Ele se reuniu a Deus no ritual da ascensão e agora é conhecido como o Mestre Ascenso Lanello. 1975, Elizabeth funda a Igreja Universal e Triunfante. 1988, a Summit começa o ciclo dos abrigos nucleares em Montana, nos Estados Unidos. 8/8/1988, devido a uma série de dispensações dadas aos Chelas da Summit Lighthouse, que não foram devidamente utilizadas durante os anos, El Morya deu um ditado dizendo que estava sendo colocado no banco, sem ação para poder ajudar a escola e os Chelas,
que não receberiam mais dispensações até que os chelas atuassem de acordo com o código de conduta exigido pelos mestres. 8/8/1989, após a intensa maratona de decretos para Elmória, que durou um ano, realizada por chelas de todo o planeta, Elmória deu um ditado confirmando ter sido liberado do banco, voltando a comandar a The Summit Lighthouse no plano espiritual. Para quem não entende o que é ser colocado no banco, é como se fosse um jogo, o jogador fica no banco, ele não pode jogar, não pode atuar. Só isso. É uma maneira de dizer que ele não pode fazer mais nada do que ele estava fazendo por este time de filhos da luz que estavam atuando para a expansão dos ensinamentos dos mestres ascensos. 1990, a membro da organização e filha de Elizabeth, Erin Prophet, é treinada para ser a futura mensageira, o que não chegou a acontecer. 1990, registrada a Summit Lighthouse do Brasil. 1997, 30 de abril, Elmória retira a proteção aos chelas, guardiães da chama, como um todo, passando a proteger somente aqueles guardiães que se dedicassem ao desenvolvimento espiritual e aos comandos de luz, obedecendo ao código de conduta estabelecido. Ele disse, abre aspas, eu, Elmória Khan, chefe do Conselho de Darjeeling, por meio deste, anuncio a remoção do fio que origina-se de meu manto ao coração da mensageira, aos seus corações, para assegurar o equilíbrio de suas correntes de vida. A dispensação deste fio, que é um fio de proteção, foi feito possível por causa dos códigos de conduta estabelecidos e patrocinados por mim no passado. Seu mérito para minha intercessão agora estará baseado sobre a sua própria energia de decretos, sua devoção à sua divina presença eu sou e em seu serviço à humanidade. Possam vocês passar todos os testes. Elmória. Em 1998, 25 de novembro, logo depois de parar de transmitir os ditados dos mestres, Elizabeth Clare Prophet foi diagnosticada com a doença do mal de Alzheimer. 1999, Elizabeth Clare Prophet se aposenta por problemas de saúde. 15/10/2009, Elizabeth Clare Prophet fez sua transição para o plano do espírito. Hoje é considerada por seus chelas como a mestra ascensa Gurumá, Gurumãe. Subtítulo: Observações sobre as crises nas associações. Houve crises nas associações da Sociedade Teosófica e no movimento Eu Sou, porque Krishnamurti e Ballard, respectivamente, não conseguiram preencher as expectativas dos associados. Krishnamurti repudiou o conceito da Sociedade Teosófica de instrutor mundial, e Ballard morreu sem ascender fisicamente, como esperado por seus seguidores. Crises nas associações do movimento Eu Sou e da Summit Lighthouse, por causa da imprensa negativa. O movimento Eu Sou foi acusado de fraude via correio e o ciclo dos abrigos nucleares da Summit Lighthouse começaram um período de intensa especulação da imprensa, intensificado por ex-membros através da internet que acusavam a Summit de fazer dinheiro com a venda de terras e abrigos. Crises nas associações da Ponte e da Summit por causa de capacidade diminuída de seus mensageiros. Geraldine sofreu com problemas psicológicos sérios e Elizabeth com a doença de Alzheimer. Problemas com as associações da Sociedade Teosófica e Movimento Eu Sou, por causa de uma dramática mudança econômica e situação política. Depois da resignação de Krishnamurti e depressão econômica mundial, teve um impacto negativo na sociedade teosófica e a Segunda Guerra Mundial pode ter sido um forte impacto negativo no movimento Eu Sou. Problemas com as associações em todas as organizações, porque muitos membros mudaram suas associações para organizações sucessoras competitivas. A Sociedade Teosófica perdeu membros na separação com William Judge e Steiner, embora tenha restabelecido sua posição nos Estados Unidos, mas não na Alemanha. A Sociedade Teosófica perdeu membros para Krishnamurti, embora muitos tenham permanecido como membros. Porque Guy Ballard
começou seu movimento Eu Sou independente da Sociedade Teosófica, é difícil calcular quantos membros da Sociedade Teosófica uniram-se ao movimento Eu Sou. Nos anos 50, muitos, se não a maioria dos membros da Ponte, vieram do movimento Eu Sou. Mais tarde, a Ponte perdeu muitos membros para a The Summit Lighthouse. O declínio das associações em todas as 4 organizações parece nem sempre ter sido causado pela falta de um mensageiro ativo. A Sociedade Teosófica e o movimento Eu Sou declinaram após Krishnamurti ter resignado e Guy Ballard fazer sua passagem. Nos 2 casos, mesmo as organizações tendo outros mensageiros para servir. A Sociedade Teosófica tinha Leadbeater e Geoffrey Hodgson. O movimento Eu Sou tinha Edna Ballard e seu filho Donald como mensageiros. A Ponte aparentemente declinou após a crise de 1958, 3 anos antes de Geraldine fazer sua transição, e a Summit declinou durante o ciclo dos abrigos nucleares, muitos anos antes de Elizabeth se aposentar. Os mestres alertaram, na década de 80, para que a sede da Summit fosse transferida da Califórnia para Montana, e que os Chelas que para lá se transferissem, e mesmo Chelas morando nos Estados Unidos e em outros estados, se preparassem para uma possível guerra nuclear, construindo abrigos nucleares debaixo de suas casas, pois sabe-se que depois de 3 meses ou mais, dependendo do nível da destruição nuclear, pode-se sair dos abrigos e reiniciar a vida novamente. Ocorre que a guerra nuclear não aconteceu, e muitos Chelas que investiram alto nesses abrigos sentiram-se traídos pela mensageira, que chegou a dar um alerta máximo de preparação para todos irem para os abrigos nucleares. Seja como for, o melhor mesmo é entender que os abrigos nada mais são do que uma apólice de seguros, e que o ideal é não precisar dela jamais. Entendo que se os Chelas que lá viviam naquela época, e eu me incluo entre eles, decretamos incessantemente para que o planeta Terra fosse libertado de uma guerra nuclear. E como ensinam os mestres, as profecias têm como objetivo alertar a humanidade para que orem sem cessar, para reverter o mal que se aproxima. E assim foi feito. O mesmo alertou Maria Santíssima em Fátima, para que a humanidade orasse para anular qualquer possibilidade de uma terceira guerra mundial. Conclusão final. O destino dessas organizações poderia ter sido diferente se eles tivessem estabelecido um relacionamento construtivo e positivo com as suas organizações sucessoras genuínas. A Ponte fez algumas tentativas em aliar-se com a Sociedade Teosófica, com o movimento Eu Sou, com a ciência cristã e com alguns grupos Rosa-Cruzes, mas não obteve sucesso. Os mestres ascensos tiveram um trabalho imenso para trazer os ensinamentos para a humanidade, o que levou um tempo considerável, desde o início, quando Elmória contatou Helena Blavatsky em 1851 até 1999, com o último ditado dado a Elizabeth Kleprofit. São milhares de cartas com ensinamentos maravilhosos, todos à espera da leitura de filhos da luz interessados em evoluir seus conhecimentos esotéricos. Muitas são as escolas que estão surgindo e reivindicando a posição de novo mensageiro dos mestres para a humanidade. Nós, do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, sabemos que os mestres podem escolher um novo mensageiro a qualquer momento. Porém, entendemos que agora é a hora de divulgar e colocar em prática o grande montante de ensinamentos já liberados por estas 5 escolas. Escolas com mensageiros acabam sendo um caminho para a idolatria. Muita gente se filia a estas escolas em busca da proximidade dos mestres e esquecem-se de colocar os ensinamentos em prática, buscando contato com os mestres no interior de seus corações. Sabemos que já são muitos os grupos no mundo que, como nós, dedicam-se a estudar e a transmitir o material que foi liberado pelos mestres através de seus mensageiros. Baseado nesta cronologia apresentada, vemos que mesmo as escolas não se reconhecendo entre si, nós, os Filhos da Luz, precisamos agarrar esta oportunidade ímpar de acessar os livros e cartas de todas essas escolas
e estudar seus ensinamentos com afinco, levando sempre em conta que o melhor ensino é aquele que nos conecta com o único e verdadeiro caminho de volta ao lar. É inaceitável que os dirigentes das escolas, após o afastamento dos mensageiros, mantenham estas publicações a um número reduzido de privilegiados, seja pelo alto custo dos materiais, seja pela incapacidade de disponibilização gratuita via internet. Os ditados são entregues pelos mensageiros à humanidade. Como pode isto ser protegido por direito autoral? O mensageiro não é dono da mensagem, muito menos criador dela. Ele é apenas o portador da mensagem para a humanidade. Assim, a proibição da livre publicação destes ditados via internet, alegando direito autoral, é inaceitável. Mais uma vez, parabenizamos a Agni Yoga e a Escola Teosófica por disponibilizarem gratuitamente os ensinamentos na internet. A Summit Lighthouse oferece em seu site norte-americano, www.tsl.org, alguns de seus ensinamentos e uns poucos livros gratuitamente. E ainda, recentemente, liberou o livro de decretos e o de músicas. Confira no endereço disponível em nosso site. Mas, assim como o movimento Eu Sou e a Ponte para a Liberdade, não disponibilizam os seus ditados dos mestres livremente para acesso na internet. Os mensageiros fizeram 3/4 da missão, liberando os ensinamentos dos mestres ascensos para que todo homem, mulher e criança deste planeta tenham a oportunidade de encontrar a verdade. O quarto restante compete aos discípulos dos mestres. Vejam, então, que todos os discípulos sinceros que ativamente buscarem levar os ensinamentos para a humanidade terão o apoio dos mestres ascensos para ajudá-los neste trabalho. Terminamos aqui mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Este trabalho de pesquisa sobre a cronologia das escolas dos mestres ascensos foi inicialmente realizado pelo historiador e filósofo Govert Schuller e depois complementado por mim. Eu sou Paulo Rodrigues Simões. Participe do nosso grupo de estudos nos endereços eusouluz.com.br, mestreelmoria.com.br e grandefraternidadebranca.com.br.